e hoje eu trouxe aqui um colega de trabalho de vocês, gestor financeiro, mestre em gestão do conhecimento, para abrilhantar a aula, tá? Seja bem-vindo, Douglas. Obrigada, meu amigo, que você aceitou o convite. Fico muito contente com a sua presença aqui. Obrigado, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa área tão rica que é a área da gestão financeira, falar sobre assuntos que são relevantes aí para o conhecimento de vocês. Como a professora já me apresentou, eu sou o professor Douglas, sou administrador, professor do curso de administração, atuo na área de gestão financeira, analista financeiro, com empresas de pequeno e médio porte, tenho uma experiência de uns 18 anos já na área de gestão financeira, e atuo com a questão de desempenho e de resultados e análises financeiras. Atualmente eu estou numa empresa, numa revenda de veículos, na qual a gente faz toda a parte do financeiro, da gestão, da análise de resultado, que são assuntos importantíssimos porque dão visão e também contribuem para o resultado, né, da organização. É um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje, Douglas, considerando a tua experiência, né, em gestão financeira, e é justamente esse curso e dessa profissão que os alunos estão escolhendo se capacitar para atuar, eu acho isso muito importante, e o tema proposto para essa aula é sobre o capital financeiro, o capital intelectual, né? Então, quem está na área de finanças, às vezes, tão acostumado a lidar aí com capital financeiro, né? E às vezes não compreende ou não entende, ou se perde aí em entender de fato o que significa o capital intelectual, o que é o capital humano dentro das organizações e qual é o valor dele, né? Em qualquer organização. Esse valor, ele é muito importante. E esse valor, ele é difícil de mensurar. Então, para a nossa área de gestão financeira, nós vamos trabalhar com números, com resultados, com coisas que são tangíveis, palpáveis. E o assunto de hoje nos leva para um outro lado e muito importante, eu diria ainda mais importante do que essa parte que é mensurável, que seria o capital intelectual. E esse capital, ele a cada dia cresce em importância e relevância nas organizações. Eu não tenho dúvida disso. Então, a gente precisa entender que, independente da área que a gente escolha para atuar, a gente vive num momento da economia do conhecimento, né? Da sociedade da informação e do conhecimento. Então, eu gravei uma aula para que eles pudessem se preparar antes, né, dessa nossa live, Douglas, mostrando, desde a época da Revolução Industrial, a percepção e o valor do ser humano, do capital humano dentro das organizações. E a gente chegou no momento da atualidade que a organização que não reconhecer exatamente que o melhor e mais importante ativo de uma organização é sim o capital intelectual, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que contempla, né, esse capital intelectual, ela pode estar fadada ao fracasso, né, porque uma organização hoje que ela não entende isso, ela não vai fazer a gestão daquilo que é importante, que é o conhecimento. Então, quando a gente fala da importância do ser humano, do capital humano para uma organização, nós estamos falando do conhecimento que ele traz e do conhecimento que ele desenvolve dentro da empresa que ele atua. E a empresa, ela precisa desenvolver a habilidade de saber gerir esse conhecimento, que muitas vezes ele não está nem explícito ainda, né? Mas ela, se for uma organização antenada, ela vai se propor a desenvolver, né, a gestão do conhecimento para poder ter acesso a isso. Então, esse é um paradigma que está sendo quebrado já há alguns anos, e eu digo que está, porque ele não está totalmente quebrado. Não. As empresas, nem todas as empresas, elas entendem que esse capital, ele é importantíssimo. Porém, todas essas empresas da atualidade que estão funcionando, elas usam esse capital. Porém, em termos de gestão, às vezes ele não é bem gerido, ele não é bem aproveitado, e isso é um desperdício. Tem uma ilustração, professora Ângela, que eu gosto muito sobre a importância do capital intelectual, que é uma análise, uma analogia a uma árvore.
Quando nós vimos uma árvore, o que a gente vê da árvore, o tronco, as folhas, toda a exuberância da árvore, ela necessita de alguma coisa muito importante, que são as raízes, que vai trazer para ela nutriente, que vai proporcionar para ela os resultados que são visíveis. Numa analogia ao capital intelectual, o capital intelectual seria as raízes dessa estrutura, dessa árvore, e tem essa importância gigantesca para o resultado total do que a gente está falando, né? Então, o capital intelectual, ele tem essa importância. As empresas hoje, elas necessitam cada vez mais. Existem empresas que são de tecnologia. Então, quando se fala em capital intelectual, em algo intangível, em importância disso na sua gestão ou na realização da entrega do seu resultado, seja um produto ou um serviço, isso fica mais claro. Mas quando a gente fala, por exemplo, de empresas que elas fabricam algum produto ou alguma outra coisa, talvez isso não fique tão visível. Mas nós vamos pontuar isso aqui durante a nossa fala, mas isso é muito, muito importante. Então, essa analogia da árvore eu acho interessante, porque assim a gente consegue entender qual é a base, e o conhecimento nas organizações é a base para que isso aconteça. Exatamente. Então, a gente vive um momento da história que aqueles ativos, né, que é lá da economia clássica, da economia neoclássica, o que era mais importante para o mercado, né? Era capital, né, dinheiro, era mão de obra, né, e terra. Então, isso já ficou, isso não é mais. A gente vive no momento que hoje, quando a gente fala em capital intelectual, que a gente está falando basicamente de conhecimento e do que é gerado a partir desse conhecimento, a gente tem que entender que daí que o cerne disso, que quem vai gerar isso são as pessoas, né, são os colaboradores. E daí eu fico pensando o seguinte, que quando a gente fala, né, em capital intelectual, a gente fala em gestão desse capital intelectual, é sempre da busca do que? De gerar inovações. E daí, eu acho que às vezes passa, né, pode passar pela cabeça dos alunos o seguinte, mas gerar inovação, capital intelectual, tá, importante, mas gerar inovação a partir disso, e daí quando eu falo de gestão financeira, como que eu vou gerar inovação? Então, a gente precisa entender, e se eu tiver errado, gestor financeiro, meu amigo Douglas me corrija, que quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de você inventar algo inédito só, a gente está falando que você pode inovar fazendo diferente aquilo que sempre foi feito da mesma forma. A gente pode inovar otimizando um processo, otimizando um atendimento, né? Eu acho relevante e importante a gente falar de uma coisa sobre o capital intelectual. Daria para dividir ele em alguns fatores, em 3 fatores. O fator relacional, o fator estrutural e o capital humano. Então, o conhecimento, ele vai estar nas pessoas. Porém, o capital estrutural é aquilo que é da empresa, que as pessoas não levam. Então, quando a gente fala a relevância disso, é que quando a empresa consegue codificar ou armazenar isso, externalizando de uma forma que ela possa reutilizar, que seja acessível e que ele seja fácil de localizar, ele possa ser acessado e ele seja útil a essa organização. Um exemplo que acontece, a gente falou de inovação em tecnologia também, e isso é uma coisa importante nas empresas. Tentem imaginar uma empresa que está vendendo os seus produtos e que ela tem ali pessoas trabalhando. Lá na nossa empresa, na empresa onde eu trabalho, nós temos essa questão. Então, nós temos os vendedores que atendem o nosso cliente e eles têm todo o contato com o cliente. Se eu não tenho nada, se eu não tenho nenhuma maneira de estar relacionando esse capital, que hoje está na organização, que é utilizado pela empresa, porém, e que pertence às pessoas, ele pode ir embora. E aí eu não tenho nada para trabalhar. Eu tenho que começar do zero. Existem algumas ferramentas que eu posso falar para vocês, pessoal. Lá a gente usa uma que se chama CRM. Então, todo o trabalho o contato com os clientes, toda essa questão, porque as pessoas, elas têm as experiências que elas vão adquirindo e elas são aplicadas na empresa. Então, a gente precisa aproveitar isso. E isso não é se apropriar
do que a pessoa tem, é fazer a gestão desse conhecimento. E é óbvio, as pessoas, hoje em dia, as pessoas vão para outros lugares, elas, porque precisam mudar de local, ou porque querem um outro ambiente, ou querem uma nova realidade, e assim por diante. Agora, imaginem se todo esse conhecimento vai embora com esse colaborador. Então, essa ferramenta, esse CRM que a gente chama, ele faz todo o contato por lá. Então, todo o cliente, o perfil desse cliente, todas essas coisas ficam na empresa. Quando uma pessoa precisa desligar por qualquer motivo, o outro pode recomeçar, pode manter esse contato. E isso faz com que a empresa tenha a possibilidade de reutilizar esses conhecimentos. Algumas coisas são codificadas, algumas coisas ficam em manuais, em instruções, que favorecem esse trabalho da organização. Então, a importância, a gente está falando de capital humano e capital estrutural. O capital estrutural é o que vai ficar. O capital humano, ele é passível e pode ser trocado. Então, nós vamos sim avaliar e aproveitar e utilizar esse conhecimento que estão nas pessoas. Mas ele é válido na questão de gestão, que ele também fique retido na empresa de alguma maneira. Então, são coisas importantíssimas. Eu tenho um exemplo de uma empresa de pneus, é muito clássico esse exemplo na administração e na área de gestão, de uma empresa de pneus, que ela contratou, e aí a contratação é uma das formas de adquirir capital intelectual. Você pode fazer isso para um funcionário que vai trabalhar na tua organização, né? Ou você pode também contratar uma empresa de consultoria, que vai trazer conhecimento para dentro da tua organização. E isso também vai aumentar o teu capital intelectual ou vai compor o capital que você está adquirindo ou está gerindo. Pessoal, é o seguinte, nesse exemplo, e esse exemplo é real, é de uma empresa, o vendedor chegou a ter uma carteira de cliente, ele fez uma carteira de clientes que num determinado momento, ela representava 70% das vendas. E ele acabou ganhando mais que o gerente dessa empresa. E o gerente decidiu demiti-lo. E ele foi para outra empresa de pneus e levou toda a carteira dele. Então, se a gente quer falar de capital, a importância de valorização, porque assim, o capital contábil, o capital físico, o capital monetário, a gente pode contabilizá-lo em moeda financeira. Agora, o capital intelectual é a moeda intelectual. E essa a gente tem muita dificuldade de estar contabilizando, né? Falando de números agora. E porém, ele foi embora... Um parênteses, meu amigo, você falando do capital intelectual, só para a gente ter uma ideia, tá? O maior exemplo que a gente tem em relação ao valor de capital intelectual é a Microsoft. O valor contábil dela é X. O valor dela de venda é 100 vezes 100 vezes o valor contábil dela. Professora Ângela, olha só que interessante ter tocado nesse assunto. Há mais ou menos alguns anos atrás, não sei precisar, na Bolsa de Valores, a General Motors, que tinha um faturamento maior que a Microsoft, as ações dela valiam 5 vezes menos do que a Microsoft. Porque a Microsoft tem um produto atual, um produto inovador, um produto que é o momento, as pessoas precisam se comunicar, se conectar, e a Microsoft estava naquele momento, né, da história, ela valia 5 vezes mais que a GM, na Bolsa de Valores. O que é que ela tem de valor? É o conhecimento que ela já desenvolveu, não é? Isso, e o potencial de crescimento é gigantesco. Exato. E hoje a gente vê... São os cientistas que estão lá dentro. Então, não é? E você consegue ver isso de maneira clara. Hoje, as empresas na Bolsa de Valores, que valem mais, são as empresas do conhecimento. Então, isso é um sinal muito forte, de que isso tem muito valor. Às vezes difícil de mensurar em números contábeis, mas muito fácil de visualizar, e também, se você for vender uma empresa como essa, e aí tem vários exemplos. Bom, voltando ao exemplo do vendedor, 70% das vendas foram com ele. Então, uma empresa, ela não tinha nada para poder manter esses clientes, não tinha relacionamento com eles, não tinha contato, tudo estava na mão desse cara. E ele vai,
para uma outra empresa e leva 70% da carteira da empresa. Então, uma empresa que estava num ritmo muito bom, tem uma queda brusca devido a esse conhecimento todo, a esse relacionamento, e vai embora. Então, isso é realmente muito importante. Então, quanto é que vale esse capital intelectual, ou esse conhecimento? Nesse caso, 70%. 70% de todo o faturamento da empresa. Então é exatamente isso. Quando a gente fala, gente, de capital intelectual, a gente fala de capital humano, a gente fala de gestão do conhecimento, é disso que eu estou falando. A gente está falando o seguinte: eu preciso saber quais são as informações importantes para a minha empresa. A partir do momento que eu sei quais são os conhecimentos importantes para mim, da minha empresa, eu preciso de alguma forma codificar isso. Eu preciso que eles estejam registrados de alguma forma em algum lugar, para que quando eu precise tomar uma decisão, eu os acesse. Né? Então, não adianta nada, de repente, ter toda essa gestão financeira e tudo organizado e tudo lá registrado, se na hora de tomar uma decisão estratégica eu não consulto meus números. Não é, Douglas? E outra coisa que eu queria colocar também, eu acho importantíssimo, é que não basta você contratar um engenheiro, um economista, um técnico ou alguém com muito conhecimento. Se você não aproveitar esse capital intelectual, esse conhecimento dentro da tua organização. Então, em gestão de conhecimento, é você potencializar ao máximo tudo que você tem e é que você não tem, você tem que buscar, para que isso seja possível, o sucesso que você busca. Então, às vezes, tem pessoas que contratam, eu já tive essa experiência. Será que a gente não precisa de economista para a gente poder entender de uma maneira mais ampla a questão do ambiente externo, ambiente interno e tal? E a pessoa não está usando nem as ferramentas de gestão. Por exemplo, você contratar um consultor, ele te entregar um relatório com todos os dados possíveis e você ignorá-lo. Ao ponto de dizer, não, será? Ficar duvidando, ou então, se tem dúvida, tem que perguntar. Mas o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que não basta você se munir, comprar, adquirir todos esses conhecimentos que estão em pessoas especializadas e também não fazer uma gestão inteligente disso. Se você não usar, né, o que adianta? Né? De repente, é um exemplo clássico aqui, o que adianta eu comprar um livro maravilhoso, cheio de informações e guardar na minha estante e não utilizá-lo? Exatamente. Né? Então, às vezes você contrata o consultor, ou às vezes você equipa lá a tua empresa com várias ferramentas, só que você não utiliza as informações nem, né, que o gestor viabiliza e nem o que as informações que a ferramenta te dá quando você precisa tomar uma decisão. É tipo assim, e isso é muito comum, e principalmente, não sei, pelo menos que eu tenho contato, né, em microempresa, que as decisões são meio tomadas no instinto, intuição, né? Ou não, então eu cursos. acho... Ou então, vamos colocar o pessoal para fazer curso. Porque os cursos, pessoal, os treinamentos, é uma das formas de você potencializar esse capital intelectual que você deseja ter na sua empresa, ou que necessita. Ou então isso, manda a pessoa fazer curso, e essa pessoa volta, não aplica, não mede isso, não compartilha. Exatamente. Né? Então, eu acho que precisa se conhecer, né? Se você tem lá uma equipe, quais são os conhecimentos que cada membro dessa equipe tem, compartilhar com todo mundo. Eu acho que isso precisa ser codificado. Quando eu falo codificado, gente, é registrado de alguma forma. Você pode gravar um vídeo, você pode fazer um manual dentro da empresa, você pode gravar podcast, você pode fazer o que você quiser. Mas, de alguma forma, registrar aquele conhecimento para que todo mundo na organização tenha acesso a ele de forma simples, de forma fácil. E para que você não fique, tipo assim, que quando a pessoa vai embora, ela leve todo o conhecimento com ela que ela tem. E o mais triste é quando você chega em algum local, ou às vezes dentro da empresa mesmo, que tem algum tipo de processo que uma única pessoa sabe fazer. Ah, mas fulano não veio hoje, isso aí vai ter que ficar para amanhã. Olha. Exato. É uma coisa inadmissível, né? Sim, é inadmissível, mas é comum, não é? É comum. É comum.
É uma coisa assim absurda, mas é comum acontecer. Então a gente precisa entender. Gente, o ativo mais importante de uma organização é o capital intelectual. A origem de tudo vai ser o capital humano, que são as pessoas. Então eu preciso o quê? Eu preciso entender como é que funciona esse ser maravilhoso aí, qual é o conhecimento que ele traz de fora, o que é que ele está percebendo, os insights que ele está tendo aqui dentro da minha empresa. Eu preciso conversar e ter acesso a esse conhecimento, e de alguma forma essa pessoa precisa pôr para fora, e eu preciso, gente, transcrever, fazer algum disso que eu falei, codificar esse conhecimento para eu poder compartilhar com todos dentro da minha organização. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer